AgriShow Conecta no ar, trazendo mais uma entrevista em destaque para você aqui no nosso canal digital. Eu sou Valéria Benites e o assunto de hoje é sobre integração lavoura-pecuária. E o nosso convidado é o Cristiano Magalhães Paris, ele que é pós-doutorado pela Unesp, zootecnista e consultor agropecuário. Fala pra gente qual que é o conceito da integração lavoura-pecuária. Seja bem-vindo. Obrigado, Valéria. Obrigado a todos os ouvintes e o pessoal que assiste aí o AgriShow Conecta. Obrigado pelo convite. Parabéns pela feira. A feira está maravilhosa. E um assunto muito pertinente, atual, que é a integração lavoura-pecuária. Então, fiquei muito feliz com o convite para a gente conversar sobre isso. O conceito atual de integração lavoura-pecuária é um sistema bem complexo e que a gente acaba integrando agricultura e pecuária. Para isso, precisa ser um sistema planejado para que a gente possa explorar o sinergismo que existe entre a agricultura e pecuária e conseguir chegar em resultados bastante positivos. Nesse quesito, a integração lavoura-pecuária, a gente precisa conduzir o sistema dentro de uma mesma área. Então, em determinado momento nós fazemos agricultura nessa área, em determinado momento nós fazemos pecuária nessa área, tá certo? E esse sistema ele pode ser conduzido de diversas formas, mas as mais usuais no Brasil são os sistemas de sucessão de culturas e os sistemas de rotação de culturas, tá certo? E dentre as culturas agrícolas mais utilizadas, nós temos as culturas graníferas, né? Então soja, milho principalmente, sorgo também é bastante utilizado no Brasil. Quando o sistema iniciou, algumas décadas atrás, era a cultura do arroz, certo? E dentre as espécies animais, nós podemos trabalhar tanto com ruminantes, então bovinos, ovinos, bubalinos, caprinos, mas também com monogástricos. Então peixes, suínos, em alguns casos, em alguns países se trabalha com monogástrico também na integração lavoura-pecuária. Além de ter aí essa diversificação, quais são os outros benefícios que o produtor pode ter na hora de adotar a integração? Os principais benefícios da integração é o que a gente fala, explorar os efeitos sinérgicos, os benefícios que a gente adquire ao longo do tempo dentro dos compartimentos solo, planta, animal e atmosfera, certo? Então os principais benefícios, a gente inicialmente começa a ver os benefícios para os animais. Por quê? A gente começa a fazer integração lavoura-pecuária, a gente começa a ter pasto de melhor qualidade para os animais e esses animais começam a ter melhores desempenhos produtivos. Esses são os principais benefícios iniciais para a pecuária. Pensando na agricultura, os principais benefícios é a maior adoção do sistema plantio direto dentro da integração lavoura-pecuária, porque a palhada que é deixada pela pastagem após a dessecação dessa pastagem, ela se torna um grande benefício para a continuidade do sistema plantio direto. E além disso, a gente atende mais uma premissa básica, que é a rotação de culturas para o sistema plantio direto, tá certo? E ao longo dos anos, a gente começa a perceber um benefício muito importante também para o solo. O solo, por quê? Os dejetos deixados pelos animais, eles começam a aumentar a matéria orgânica do solo, e a matéria orgânica ela tem um efeito sobre as características físicas, químicas e biológicas do solo. E além disso, a gente começa a ter um maior acúmulo de carbono no solo, visto que as plantas forrageiras utilizadas na fase de pastagem, elas são grandes acumuladoras de carbono para o solo. E por fim, isso já a partir de 5, 10 anos da adoção do sistema, a gente começa a ter também grandes benefícios para a questão dos gases do efeito estufa. Então começa a diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Por quê? Porque a gente passa a ter animais mais eficientes, ou seja, animais que ganham mais peso e emitem menos metano para a atmosfera, em função de consumir uma pastagem de melhor qualidade, e também a questão desse acúmulo do carbono no solo também melhora a questão, a mitigação dos gases do efeito estufa. Uma curiosidade minha, Cristiano, esses resíduos deixados aí pelas plantas, pelos animais na integração, ajuda na diminuição do uso de outros insumos?
Ao longo dos anos, a gente começa a ter, com a integração lavoura-pecuária, uma maior ciclagem de nutrientes e um maior aproveitamento do insumo que é colocado nesse sistema, tá certo? Então, por exemplo, na fase agricultura, a gente usa uma maior quantidade de fertilizantes, por exemplo. E nesse caso, esse fertilizante que é utilizado na agricultura, posteriormente, ele passa a ficar disponível para a fase pastagem também. Lógico, é necessário fazer todo um acompanhamento do sistema ao longo do tempo, então estabelecer toda uma escala espaço-temporal. Então, em qual momento nós vamos ter agricultura, em qual momento nós vamos ter pecuária, mas ao longo dos anos a gente percebe uma maior otimização desses recursos que são alocados dentro de uma área de integração lavoura-pecuária. Interessante. E o produtor que está interessado, de que forma ele pode escolher o melhor sistema de integração que se adeque à atividade dele? A gente sabe, né, que o nosso Brasilzão é muito grande e várias atividades fazem parte do nosso agro. Então, eu trabalho com consultoria agropecuária e o que a gente tem percebido? O pessoal que tem nos procurado para adotar a integração lavoura-pecuária, quando é o pecuarista que quer iniciar com a integração lavoura-pecuária, o que ele quer fazer? Ele quer renovar os pastos degradados da fazenda. E aí, com a atividade de agricultura, passa-se melhorar a qualidade do solo, principalmente a qualidade química do solo, e a partir disso, ele começa a ter uma pastagem de melhor qualidade. E esse é o caso do pecuarista. No caso do agricultor, o agricultor ele busca a integração lavoura-pecuária justamente para passar a ter uma diversificação de atividades e passar a ter essas plantas forrageiras no sistema que melhoram a característica do solo da propriedade dele e, consequentemente, passa a melhorar também a produtividade das culturas agrícolas e, consequentemente, ao longo do tempo, existe uma redução ou pelo menos uma estabilização do uso, principalmente de fertilizantes. Então, essa matéria orgânica que vai acumulando no solo em função da pecuária passa a se estabilizar e melhorar a qualidade do solo dele. Então, qual que é o grande desafio hoje para se adotar a integração lavoura-pecuária? Então, esse que é a grande chave do processo. Não existe um modelo ideal. Cada caso é um caso, a gente faz um levantamento inicial na propriedade rural e a integração lavoura-pecuária pode ser feita para produtores rurais de diferentes tamanhos, desde o pequeno, o médio e o grande produtor. Então, hoje existe tecnologia para todos esses produtores, tá certo? Mas cada caso é um caso. Então, a gente precisa fazer um levantamento da propriedade rural, verificar qual que é a situação das áreas, no caso da pecuária, das áreas de pastagem degradada, e não querer fazer tudo de uma vez só. Começar aos poucos, fazendo talhão por talhão, certo? Então esse é o grande processo da integração, que é fazer um bom levantamento inicial, detectar as características daquela propriedade rural. Vou dar um exemplo para vocês. Existem casos, fazendas que eu acompanho, que a fazenda é divisa de cerca. A fazenda de um lado é um sistema de integração lavoura-pecuária e a fazenda do outro lado é um sistema totalmente diferente com a integração lavoura-pecuária, pensando na dinâmica de hora ter agricultura, hora ter pecuária, uma fazenda tem soja, outra fazenda tem milho, uma fazenda tem gado de cria, outra fazenda faz recria e terminação. Então, cada fazenda é um caso e a gente precisa fazer um levantamento inicial para estabelecer isso daí. Essa e outras entrevistas você confere no nosso site digital.agrishow.com.br. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau!